Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 15º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com Ele através da oração. Já reafirmo aqui e ratifico a necessidade que você tem de estar diante da sua Bíblia, também de um caderno de anotações, bem como uma caneta. Estar no seu local secreto de oração para que possa permitir que a palavra adentre no seu coração e assim absorver o máximo que as Escrituras nos ensinam. Este é um momento importante e ímpar. Se desconecte dos problemas que estão à sua volta. Este é um encontro que você terá com Jesus neste momento. Para o dia de hoje, eu trago a leitura nos livros de Marcos, capítulos 1 e 2 e Efésios 3 e 4. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando nesta grande missão. Leitura agora no livro de Marcos, capítulo 1. Em Marcos 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito que, como pomba, descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E ele, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina,
porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele, e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, e que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém, e graças a Deus. Toda a província da Judéia. Durante o ministério de João Batista, houve um despertamento espiritual geral. Como resultado disso, o clima espiritual do povo de Israel mudou, contribuindo para a pregação do caminho da plena revelação de Deus por seu Filho encarnado, Jesus Cristo. Esta foi a compreensão do versículo 5. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Preste atenção na mensagem no versículo 8. João Batista foi o primeiro a pregar as boas novas a respeito de Jesus. Sua pregação é condensada por Marcos em um único tema: a proclamação de Jesus Cristo, que viria a fim de batizar seus seguidores no Espírito Santo. Todos aqueles que aceitarem Cristo como Senhor e Salvador devem proclamar que Jesus continua sendo o que batiza no Espírito Santo. No versículo 11 destaco: Tu és o meu Filho amado. As três divinas pessoas da Trindade estão presentes no batismo de Jesus. Deus é revelado nas Escrituras como um só Deus, existente como Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a doutrina da Trindade, expressando a verdade de que dentro da essência una de Deus,
subsistem três pessoas distintas, compartilhando uma só natureza divina comum. Assim, segundo as Escrituras, Deus é singular, isto é, uma unidade, num sentido, e plural, isto é, trina, noutro. Primeiro, as Escrituras declaram que Deus é um só, uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência. Das pessoas da deidade, nenhuma é Deus sem a outra, e cada uma, juntamente com as outras, é Deus. Segundo, o Deus único existe numa pluralidade de três pessoas identificáveis, distintas, mas não separadas. As três não são três deuses, nem três partes ou expressões de Deus, mas são três pessoas tão perfeitamente unidas que constituem um único Deus verdadeiro e eterno. O Filho e também o Espírito Santo possuem atributos que somente Deus possui. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo foram feitos ou criados em um tempo algum, mas cada um é igual ao outro em essência, atributos, poder e glória. Terceiro, o Deus único existente em três pessoas torna possível desde toda a eternidade o amor recíproco, a comunhão, o exercício dos atributos divinos, a mútua comunhão no conhecimento e o interrelacionamento dentro da deidade. O reino de Deus. Preste atenção na mensagem do versículo 15. A proclamação e a concretização do reino de Deus foi o propósito da obra de Cristo. Foi o tema de sua mensagem na terra. Quanto à forma de manifestação do reino, existem. Primeiro, o reino de Deus em Israel. No Novo Testamento, o reino visava preparar o caminho da salvação da humanidade. Devido à rejeição de Jesus, o Messias de Israel, o reino foi tirado desta nação. Segundo, o reino de Deus em Cristo. O reino esteve presente na pessoa e na obra de Jesus, o Rei. Terceiro, o reinado de Deus na Igreja. Trata-se da manifestação atual do reino de Deus nos corações e nas vidas de todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Sua presença manifesta-se com grande poder contra o império de Satanás. Não se trata de um reino político material, mas de um poder e eficaz presente e operação de Deus entre o seu povo. Quarto, o reino de Deus na construção da história. Trata-se do reino messiânico, predito pelos profetas. Cristo reinará na terra durante 1000 anos. A Igreja reinará juntamente com ele sobre as nações. Quinto, o reino de Deus na eternidade. O reino messiânico durará 1000 anos, dando lugar ao reino eterno de Deus, que será estabelecido na nova terra. O centro da nova terra é a cidade santa, a Nova Jerusalém. Os habitantes são os redimidos do Antigo Testamento. Sua maior bênção é: verão o seu rosto. Vinde após mim. Preste atenção na mensagem no versículo 17. Os discípulos são chamados para, primeiramente, seguir a Jesus e conhecê-lo. Partindo desse relacionamento com Jesus, seus discípulos podem levar outros à salvação. Vamos para a leitura no livro de Marcos, capítulo 2. Em Marcos 2, diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si,
lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que são doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entornam-se o vinho. Os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da apropriação, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Amém. E graças a Deus. Levanta-te, toma o teu leito. Preste atenção na mensagem no versículo 11. Nunca foi propósito de Deus que a humanidade tivesse enfermidades e doenças. Essas coisas resultam da pecaminosidade da raça humana e da atividade de Satanás no mundo. Consequentemente, toda a cura através de Cristo é uma obra de Deus, invadindo a esfera de Satanás e destruindo a sua obra. O sábado feito por causa do homem. Preste atenção na mensagem no versículo 17. O sábado, instruído por Deus, traz implícita a ideia de descanso, uma bênção para o ser humano. O propósito é que todos se abstenham de um dia na semana do trabalho diário a fim de adorar a Deus e buscar comunhão com Ele, para permanecerem fisicamente saudáveis e espiritualmente fortes. Com o advento do cristianismo, o dia do Senhor passou a preencher este objetivo.
Aqueles que desprezam o princípio do dia semanal de descanso provocam sua própria ruína. Vamos para a leitura no livro de Efésios, capítulo 3. Em Efésios 3 diz assim: Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em poucos vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, ao saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém e graças a Deus. O ministério de Cristo. Vamos compreender a mensagem no versículo 4. Paulo fala do ministério de Cristo e que agora se torna conhecido pela revelação dada mediante o Espírito aos apóstolos e profetas. O ministério é o propósito de Deus no sentido de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, e incluir pessoas de todas as nações na promessa da vida eterna e da salvação. Dentre os judeus e as nações gentias, Deus criou em Cristo um novo povo para Ele mesmo. A graça de Deus. Vamos compreender a mensagem no versículo 7. A graça de Deus é dada a cada crente a fim de que este possa realizar a vontade divina. É uma força poderosa que flui do Cristo ressurreto e opera por meio do Espírito Santo que habita no crente. Principados e potestades. Vamos compreender a mensagem no versículo 10. Há duas interpretações possíveis deste versículo. Primeiro, os principados e potestades no céu podem referir-se aos anjos bons. Eles contemplam a multiforme sabedoria de Deus, à medida que Ele a demonstra através da Igreja. Segundo,
Os principados e potestades nos céus podem referir-se aos poderes dominantes das trevas na esfera espiritual, os quais o eterno propósito de Deus está sendo conhecido através da proclamação da salvação pela Igreja e pelo seu conflito espiritual com Satanás e as suas hostes, fortalecidos com poder no homem interior. Preste atenção na mensagem dos versículos 16 a 20. Ter nosso homem interior fortalecido com poder pelo Espírito, é ter nosso sentimento, pensamento e propósito colocados cada vez mais sob sua influência e orientação, de tal maneira que o Espírito possa manifestar seu poder através de nós, em medida cada vez maior. O propósito desse fortalecimento pelo Espírito é quádruplo. Primeiro, que Cristo estabelece a sua presença em nossos corações. Segundo, que sejamos fundamentados em amor sincero a Deus, a Cristo e ao próximo. Terceiro, que compreendamos e experimentemos em nossa vida o amor de Cristo. Quarto, que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, isto é, que a presença de Deus nos encha de tal modo que reflitamos e manifestemos desde o íntimo do nosso ser o caráter e a estatura do Senhor Jesus Cristo. No versículo 20, trago para você muito mais abundante além. Deus fará por nós não somente mais do que pedimos ou desejamos em oração, como também mais do que a nossa imaginação possa alcançar. Esta promessa é condicionada ao grau da presença, poder e a graça do Espírito Santo em nossa vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos de acordo com seu poder que opera em nós. Vamos para a leitura no livro de Efésios, capítulo 4. Em Efésios 4, diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância
que há neles pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, e graças a Deus. Guardar a unidade do Espírito. Vamos compreender a mensagem no versículo 3. A unidade do Espírito não pode ser criada por nenhum ser humano. Ela já existe para aqueles que creram na verdade e receberam a Cristo, conforme o apóstolo proclamou nos capítulos 1 a 3. Os efésios devem guardar e perseverar essa unidade, não mediante os esforços ou organizações humanos, mas pelo andar, como é digno da vocação com que fostes chamados. A unidade espiritual é mantida pela lealdade, a verdade e o andar segundo o Espírito. Não pode ser conseguida pela carne. Um só Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Uma parte essencial da fé e unidade cristã é a confissão de que há um só Senhor. Primeiro, um só Senhor significa que a obra da redenção que Jesus Cristo efetuou é perfeita e suficiente e que não é necessário nenhum outro redentor ou mediador para dar ao crente salvação completa. O crente deve aproximar-se de Deus somente através de Cristo. Segundo, um só Senhor significa também que devotar lealdade igual ou maior a qualquer autoridade, secular ou religiosa, que não seja Deus revelado em Cristo e na sua palavra inspirada, é a mesma coisa que recusar o senhorio de Cristo e, portanto, da vida que somente nele existe. Não pode haver nenhum senhorio de Cristo, nem unidade do Espírito, a parte da afirmação de que o Senhor Jesus é a suprema autoridade para o crente e que esta autoridade lhe é comunicada na palavra de Deus. A unidade da fé. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Em Efésios 4, Paulo ensina que a unidade do Espírito e a unidade da fé são mantidas e aperfeiçoadas por, primeiro, aceitar somente a fé e a mensagem dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres do Novo Testamento. Segundo, crescer na graça, em maturidade espiritual e em Cristo sob todos os aspectos e ser cheio da plenitude de Cristo e de Deus. Terceiro, não permanecer como crianças, aceitando todo o evento de doutrina, mas, pelo contrário, conhecer a verdade e assim saber rejeitar falsos mestres. Quarto, sustentar e falar com amor a verdade revelada nas Escrituras. E quinto, andar em verdadeira justiça e santidade. Não sejamos mais meninos. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Nos versículos 13 a 15,
Paulo define as pessoas espiritualmente perfeitas ou maduras que possuem a plenitude de Cristo. Primeiro, ser espiritualmente maduro significa não ser meninos, os quais são instáveis, facilmente enganados pelas falsas doutrinas dos homens e suscetíveis ao artificialismo enganoso. O crente permanece infantil quando tem uma compreensão adequada das verdades bíblicas e pouca dedicação a ela. Segundo, ser espiritualmente maduro inclui falar a verdade em caridade. A verdade do Evangelho, conforme apresentada no Novo Testamento, deve ser crida com caridade, apresentada com caridade e definida em espírito de caridade. Essa caridade é dirigida principalmente a Cristo e em seguida à Igreja e, finalmente, de uns para com os outros. A verdade em amor. Preste atenção na mensagem do versículo 15. A conservação da unidade da fé deve basear-se no amor ativo que procura resolver problemas e reconciliar diferença através da mútua lealdade e da obediência a Cristo e a sua palavra. Isso significa que crer e proclamar com amor a verdade do Novo Testamento é prioritária em relação à lealdade às instruções e tradições cristãs, aos cristãos individuais ou igreja visível. O esforço para manter a comunhão ou a unidade jamais deverá invalidar a palavra de Deus, nem levar à transigência com a verdade bíblica. A fidelidade às Escrituras está acima de tudo e poderá, inclusive, resultar em pressões de toda a ordem, até mesmo na própria igreja local. Mas o tempo certo, Deus dará o escape necessário àquele que permanecer leal a Cristo e à verdade original do Novo Testamento. E por fim, o versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita no crente é uma pessoa que pode sentir intensa mágoa ou tristeza, assim como o próprio Jesus sentia quando chorou por causa de Jerusalém e em outras ocasiões. Primeiro, o crente causa tristeza ou pesar ao Espírito Santo quando não dá importância à sua presença, voz ou direção. Segundo, entristecer o Espírito Santo leva a resisti-lo. Isto, por sua vez, leva a extingui-lo. E, finalmente, a trazer agravo ao Espírito da graça. Esta última ação pode ser identificada como a blasfêmia contra o Espírito Santo, para a qual não há perdão. Que a palavra de hoje toque grandemente no seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Medite em tudo que foi dito. Medite nas palavras, no racional, na reflexão. Este é o momento que você deverá se reconciliar com Deus no que foi profetizado no dia de hoje. Oremos. Pai amado, bendito, dai-nos hoje o alimento que precisamos. Senhor, sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Se em algum momento falhei, eu me arrependo. Eu não me lembro, Pai, mas de antemão me arrependo por qualquer erro ou vontade a esta natureza. Senhor, estou plantando uma semente financeira no seu reino. Sim, no reino de Deus, Pai, crendo na colheita. Esta financeira é o meu esforço, o meu sacrifício, a minha devoção. Eu oro para que seja abençoado e também seja uma bênção para os outros. Porque na medida que eu recebo, eu contribuo, e na medida que eu contribuo, eu alcanço outras vidas através do seu ministério. Oro para que eu seja abençoado e também seja uma bênção para os outros. Senhor Jesus, repreendo o devorador sobre a minha vida, finanças e famílias. Ajuda-me a ser diligente e excelente enquanto faço o meu trabalho para o Senhor, Pai. Oro pelo seu favor em minha vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.